Nascido e criado no Império Austríaco, Tesla estudou engenharia e física na década de 1870 sem se formar, e ganhou experiência prática no início da década de 1880 trabalhando em telefonia e na Continental Edison, na nova indústria de energia elétrica. Em 1884, emigrou para os Estados Unidos e se naturalizou cidadão americano. Ele trabalhou por um curto período na Edison Machine Works, em Nova York, antes de começar por conta própria. Com a ajuda de parceiros para financiar e comercializar suas ideias, Tesla montou laboratórios e empresas em Nova York para desenvolver uma variedade de dispositivos elétricos e mecânicos. Seu motor de indução de corrente alternada e patentes relacionadas ao sistema polifásico, licenciadas pela Westinghouse Electric em 1888, lhe renderam uma quantia considerável de dinheiro e se tornaram a pedra angular do sistema polifásico que a empresa acabou comercializando. Tesla desenvolveu uma variedade de dispositivos elétricos e mecânicos. Seu motor de indução de corrente alternada e patentes relacionadas ao sistema polifásico, licenciadas pela Westinghouse Electric em 1888, lhe renderam uma quantia considerável de dinheiro e se tornaram a pedra angular do sistema polifásico que a empresa acabou comercializando. Tesla conduziu uma série de experimentos com osciladores, geradores mecânicos, tubos de descarga elétrica e radiografia. Ele também construiu um barco de controle remoto, um dos primeiros já exibidos. Tesla tornou-se conhecido como inventor e demonstrou suas realizações para celebridades e patronos ricos em seu laboratório, e destacou-se por seu talento em palestras públicas. Durante a década de 1890, Tesla seguiu suas ideias para iluminação sem fio e distribuição mundial de energia elétrica sem fio em seus experimentos de alta tensão e alta frequência em Nova York e Colorado Springs. Em 1893, ele fez pronunciamentos sobre a possibilidade de comunicação sem fio com seus dispositivos. Tesla tentou colocar essas ideias em uso prático em seu projeto inacabado da Wardenclyffe Tower, uma transmissora sem fio intercontinental de comunicações e energia, mas ficou sem dinheiro antes que pudesse concluí-lo. Tendo gasto a maior parte de seu dinheiro, Tesla morava em uma série de hotéis de Nova York, deixando para trás contas não pagas. Ele morreu na cidade de Nova York em janeiro de 1943. O trabalho de Tesla caiu em relativa obscuridade após sua morte, até 1960, quando a Conferência Geral de Pesos e Medidas nomeou a unidade de densidade de fluxo magnético como Tesla em sua homenagem. Houve um ressurgimento do interesse popular em Tesla desde os anos 1990. Em 1887, Tesla desenvolveu um motor de indução que funcionava com corrente alternada a um formato de sistema de energia que se expandia rapidamente na Europa e nos Estados Unidos devido às suas vantagens na transmissão de longa distância e de alta tensão. O motor usava corrente polifásica, que gerava um campo magnético rotativo para girar o motor, um princípio que Tesla alegou ter concebido em 1882. Este inovador motor elétrico, patenteado em maio de 1888, era um projeto simples de partida automática que não precisava de um comutador, evitando faíscas e a alta manutenção, como a substituição constante de escovas mecânicas. 73 anos depois que o FBI apreendeu quase 2 caminhões de papéis de Nikola Tesla, um dos inventores mais famosos do mundo, o Federal Bureau of Investigations divulgou os documentos ao público. O lote de documentos disponibilizados por meio da Lei de Liberdade de Informação também revela que Tesla não morreu em 7 de janeiro de 1943, como se acreditava anteriormente, mas um dia depois, em 8 de janeiro.
Em geral, os documentos do FBI revelaram uma série de detalhes que mudaram muito o que sabemos sobre Tesla, sua vida, suas invenções e seu legado. Tesla estava muito à frente de seu tempo. Ele imaginou um futuro brilhante e positivo para a humanidade, pois patenteou e criou centenas de tecnologias que ninguém antes havia imaginado, nem ousado imaginar. Disse com razão que o inventor nascido na Croácia foi um homem que mudou o mundo. Se Tesla não tivesse inventado e pesquisado tudo o que fez em sua época, nossa tecnologia hoje seria consideravelmente pior. Se não fosse por Tesla, nós não teríamos rádio, televisão, celular, internet, wireless, controle remoto, rede elétrica, luz fluorescente, neon, robôs, raio-x, radares, micro-ondas e dezenas de outras invenções, como eu que estou narrando. Tesla disse que visualizava suas invenções através de sonhos lúcidos e recebia instruções de seres de Marte. Tesla sabia tudo sobre energia livre e fontes alternativas de energia. Acredita-se que os métodos e design do veículo revolucionário de Tesla correspondem à descrição de pessoas que testemunharam objetos voadores em forma de disco, ou OVNIs. Os OVNI de Tesla tinha olhos, feitos de lentes eletroópticas, dispostas em quadrantes, permitindo ao piloto ver tudo. Telas e monitores são colocados em um console onde o navegador pode observar todas as áreas ao redor do veículo, e a incrível invenção de Tesla incluiu lentes de aumento, que poderiam ser usadas sem mudar de posição. Provas de tal veículo podem ser encontradas em uma entrevista entre Nikola Tesla e The New York Herald, de 1911. Abre aspas. Minha máquina voadora não terá asas nem hélices. Você pode vê-lo no chão e nunca adivinhar que é uma máquina voadora. Ainda assim, ele será capaz de se mover à vontade pelo ar em qualquer direção com perfeita segurança, a velocidades mais altas do que as que já foram alcançadas, independentemente do tempo e sem se dar conta de buracos no ar ou correntes descendentes. Ele vai subir nessas correntes, se desejar. Ele pode permanecer absolutamente estacionário no ar, mesmo com vento, por um longo período de tempo. Seu poder de elevação não dependerá de quaisquer dispositivos delicados que o pássaro tenha que empregar, mas da ação mecânica positiva. Raio da morte de Tesla. Antes da liberação dos documentos desclassificados pelo FBI, muitas pessoas argumentam que o raio da morte de Tesla foi apenas mais uma conspiração. Anteriormente, acreditava-se que o raio da morte de Tesla não existia, e o FBI alegou por mais de uma década que nenhum de seus agentes nunca investigou os papéis de Tesla, nem o escritório estava de posse de nenhum deles. No entanto, depois que o FBI publicou os arquivos de Tesla, ficamos sabendo que, entre os arquivos publicados, uma carta endereçada a J. Edgar Hoover, o primeiro diretor do FBI, destaca a importância de um artigo em que Tesla fala do raio da morte e sua importância crucial para a guerra futura. Foi recomendado que Tesla permanecesse constantemente sob vigilância a fim de protegê-lo de inimigos estrangeiros, que também podem ter interesse no segredo de tal instrumento inestimável de guerra ou defesa. Alguns acreditam que a famosa Torre Wardenclyffe de Tesla funcionava como um raio da morte, que era uma super-arma operacional e detinha o poder de criar grandes quantidades de destruição. Em 1908, na Sibéria, aconteceu uma das catástrofes mais alucinantes e misteriosas que já aconteceu na história humana. O chamado Evento de Tunguska foi uma grande explosão que ocorreu em 30 de junho de 1908 na região de Tunguska, na Sibéria, causando a destruição de mais de 2.000 km² de floresta de taiga, pressão e ondas sísmicas detectadas globalmente e luminescência brilhante nos céus noturnos da Europa e Ásia Central, combinado com outros fenômenos incomuns.
Será que a explosão de Tunguska foi o teste de Tesla de seu sistema de transferência de energia sem fio da Torre Wardenclyffe? Aeronaves futuristas de Tesla. Além de criar dispositivos que potencialmente poderiam ser usados como armas e estruturas que poderiam oferecer energia grátis ao mundo, Nikola Tesla também trabalhou em dirigíveis movidos a eletricidade que, segundo relatos, poderiam transportar passageiros de Nova York a Londres em 3 horas. Essas aeronaves não eram veículos comuns. Elas eram supostamente capazes de aproveitar a energia diretamente da atmosfera da Terra e não precisavam nunca parar e reabastecer. Mas por que ter aeronaves que usam energia de graça, se bilhões podem ser feitos com a venda de combustíveis fósseis, disseram os banqueiros. Drones em 1898. Mais de 100 anos atrás, Tesla inventou drones. Então, todo mundo que pensa que os drones são na verdade um produto de tecnologias recentes, você está errado. Era chamado de TLEAUTOMATON de Tesla. E o engraçado é que as agências de inteligência do EUA e Alemanha nazista possuíam essa tecnologia há mais de 100 anos. Isso porque espiões roubaram de Tesla. É possível que eles tenham adotado, desenvolvido e usado drones há mais de meia década. Aqui está um trecho da patente do drone da Tesla. Abre aspas. Saiba que eu, Nikola Tesla, cidadão dos Estados Unidos, residente em Nova York, no condado e no estado de Nova York, inventei certas melhorias novas e úteis em métodos e aparelhos para controlar à distância a operação de motores de propulsão, o aparelho de direção e outros mecanismos transportados por corpos móveis ou embarcações flutuantes, dos quais o seguinte é uma especificação, sendo feita referência aos desenhos que os acompanham e fazem parte dos mesmos. A invenção que descreve será útil de muitas maneiras. Embarcações ou veículos de qualquer tipo adequado podem ser usados, como barcos salva-vidas, despacho ou piloto ou semelhantes, ou para transportar cartas, pacotes, provisões, instrumentos, objetos ou materiais de qualquer descrição, para estabelecer comunicação com regiões inacessíveis e explorar as condições existentes nas mesmas, para capturar animais do mar e para muitos outros fins científicos, de engenharia ou comerciais, mas o maior valor de minha invenção resultará de seu efeito sobre a guerra e os armamentos, pois, por causa de sua destrutividade certa e ilimitada, tenderá a trazer e manter a paz permanente entre as nações. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nossas virtudes e nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Se gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal.